Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Andrei Rublev, que avança a segunda rodada do ATP 500 de Hamburgo após vencer Damir Dzumhur por 2-0, 6-4, 6-3, né? Não é um jogo que a gente esperaria o Rublev em condições normais para ter muitas dificuldades, mas não é uma fase normal de Andrei Rublev, né? O tenista russo que sempre foi conhecido pela grande consistência, né? Não dá pra dizer que ele não está consistente assim, mas ele está consistentemente mal, né? É um cara que, assim, a gente sempre garante, ele vai chegar longe em todos os torneios, né? Talvez não vai ganhar, mas nas quartas de final a gente tá sempre vendo ele lá. Não à toa, assim, em grandes lances, ele tem quartas de final em todos eles, né? Em Wimbledon, Roland Garros, US Open. Pro cara chegar entre os 8 melhores de cada Grand Slam, cada um em contextos diferentes, o calor da Austrália, a quadra rápida dos Estados Unidos, o saibro de Roland Garros, a grama de Wimbledon, o cara tem que ser versátil e ele tem que ter qualidade, né? O fato dele não ter passado das semifinais, óbvio que machuca, mas não é como se ele tivesse todas as vezes que vai às quartas de final longe das semis. Eu não acho que chega a esse nível de exagero, mas fato é que, assim, ele é um campeão de Masters 1000, ele tem muito talento, porém, depois do que aconteceu em Dubai ano passado, o cidadão não conseguiu mais encontrar aquela linha, né, de tênis normal dele. Tem alguns momentos de pico, esse ano já teve em Doha, ganhou aquele ATP 500, mas de resto é um ano para esquecer. E esse torneio em Hamburgo vem nesse momento importante para o Rublev para tentar chegar em Roland Garros mais confiante e, mais do que isso, ganhar pontos, né? O cara ganhou 500 pontos lá em Doha. De resto do ano, o que ele ganhou, né? Ele ganhou muito pouco, né? Ele tá tendo dificuldade de chegar nas fases finais, o que não é normal para um cara do talento dele. E hoje, assim, enfrentando o Damir Dzumhur, foi um jogo que começa muito mal ali pro Rublev, a quantidade de erros que ele estava cometendo. Para mim, a pior quantidade de erros é quando elas estão acontecendo naquilo que você mais confia no seu jogo. No caso, o Andrei Rublev, ele tem um dos melhores forehands do tour, né? Eu acho, assim, em termos de qualidade, né, de contato, né, do que ele consegue fazer com esse golpe, né? Chegou em um momento do tênis que era o meu favorito, entende? Eu gostava que o Rublev, ele tinha uma inteligência muito grande para usar o forehand dele, e mais do que isso, ele era tão dinâmico nisso, né? Tipo, o cara conseguia paralelas, cruzadas, ângulos, né, em movimento, plantado. Era um negócio surreal que ele fazia com o forehand. O grande problema do Rublev é aquele desbalanceamento, né? O forehand era muito bom, o backhand, assim, hoje, assim, não tá tão ruim como tava, por exemplo, tipo, 2022, foi aquele ano que ele chegou às quartas de final contra o Tiafoe lá no US Open. O backhand dele tava, tipo assim, muito só diagonal, entende? Muito previsível, e o Tiafoe conseguiu lidar muito bem com isso, colocando muitas bolas baixas no backhand dele, que complicou muito a vida dele. E a gente viu quanto que ele sentiu aquela derrota, porque ele sabia que era a chance dele de ir às semifinais de um Grand Slam e não conseguiu. Mas ele melhorou muito esse aspecto do backhand. Eu acho que hoje, né? Hoje não, talvez ano passado, naquele momento bom dele, quando ele começou a fazer mais o backhand na paralela, ele lidaria melhor com aquele jogo. Mas fato é que, assim, o forehand dele era tipo o porto seguro. Ia pro forehand, você estava preparado para correr, estava preparado para ser agredido com um golpe muito bem feito. Chegou um momento do primeiro set, a ATP gosta de colocar aquela pontuação dos golpes. Lembra quando ele ganhou do Sinner em Montreal no passado? O primeiro set, sabe quanto foi a nota do forehand do Rublev? 10. Ele tinha uma pontuação perfeita, eu nunca tinha visto isso, né? Sabe quanto foi a nota do Rublev de forehand até o meio desse set? 4. 4, gente, assim, eu me lembro que as piores partidas do Tsitsipas, o backhand dele tava em 5.5, um negócio assim, tipo, o forehand do Rublev em 4 é um negócio bizarro, né, porque ele tava errando bola que não é pra errar, né, bola que sobrava, ele tava muito no exagero, e assim, é difícil explicar, né, tipo, eu sei que o que aconteceu no passado foi um negócio complicado, não sei o que passa mentalmente com ele, no final, assim, quando a cabeça não tá em ordem, nada funciona de verdade, é tudo isso aqui comanda o corpo todo, né, mas a verdade é que, assim, há uma falta de confiança dele com o melhor golpe que chega a assustar. Com o passar do jogo, entendendo a velocidade na quadra, entendendo o que o Dzumhur estava fazendo, né? Ele foi melhorando, ele é muito superior tecnicamente ao tenista da Bósnia e foi lá e venceu, entende? Mas assim, eu não consigo olhar para esse jogo e empolgar, entende? O Rublev é aquele cara assim que dá para sentir quando ele tá numa semana que você não quer enfrentar ele. Eu vou dar um exemplo aqui, Paris 2023, que o Djokovic teve que suar sangue para ganhar dele. Aquela semana eu falei, cara, nossa, ninguém quer enfrentar o Rublev nessa semana. O Djokovic ganhou num sofrimento, que assim, quando ele vai pra final, acho que ele enfrentou ele na semis, ele vai pra final e passa pelo Dimitrov, foi tão mais fácil ganhar do Dimitrov, né?
Então, assim, o Rublev estava jogando num nível absurdo, né? Isso vale também, por exemplo, né? Ano passado, eu acho que o Rublev teve ali um bom momento dele lá em Madrid, né? Apesar da final ele estava doente, ainda ganhou, né? Mas, assim, ele jogou muito bem, né? A partida dele contra o Alcaraz, principalmente após o segundo set, foi impressionante, né? E, assim, quando ele tá jogando muito bem, ele tem uma capacidade de colocar um volume de jogo assustador e errar pouco. O Rublev, eu acho que o que transformou ele nesse tênis, ele não é um cara que varia o jogo, ele não é um cara que usa slice, ele não é um cara que gosta de ir pra rede, mas assim, ele tem muito volume e erra pouco. Ele é um cara que historicamente conseguia sustentar uma pancadaria frenética sem precisar, tipo assim, ir muito pro exagero, entende? Ele tinha muita confiança e tempo de bola. E é por isso que nos grandes dias dele, por exemplo, ele jogou do Nadal no Saibro. Eu não canso de falar aqui daquela atuação em Monte Carlo. Veja os melhores momentos dessa partida, tipo Monte Carlo 2021, foi 2021 o jogo dos dois, né? Que o Rublev ganha do Nadal em Monte Carlo lá. Cara, é um negócio inacreditável que ele fez no fundo de quadra. A gente tá falando do Nadal, né? Tipo, o Nadal naquela época ainda tava jogando bem. O que 21 foi um ano abaixo pro Nadal, né? Mas ainda assim é um ano que ele ganhou o Masters 1000, né? Ganhou o Masters 1000 de Roma naquele ano. Então, a verdade é que, assim, o nível que ele jogou lá, você fica espantado pela maneira que ele estava machucando o Nadal, né? Tipo, aguentando todas as pancadas que o espanhol estava dando também, porque o da bola só vai pro forehand do espanhol. Era um negócio surreal, né? E é aquele negócio, o Rublev, nesse ano, só Doha mesmo. Doha, ele mostrou um nível legal, e aquela vitória contra o Draper na decisão foi espetacular. Agora, foi aquilo, né? Teve alguns jogos legais lá em Doha, aquela vitória contra o Deminar também foi muito bacana, mas a gente sabe que o Rublev é capaz de bem mais. Eu acredito assim, indo mais longe nesse torneio, ganhando mais confiança, quem sabe? Ele faz um segundo set bem melhor do que o primeiro. O segundo set o jogo ajustou melhor, ele conseguiu controlar bem o Tsumu, mas é aquele negócio, segundo set. Vamos ver o que acontece na próxima partida, vamos ver o que ele consegue trazer. Mas é nítido, o Andrei Rublev, ele precisa ajustar ali o jogo dele para conseguir voltar ao grande tênis dele, porque assim, ele faz bem o tênis jogando bem, é um tenista que bagunça bastante, e assim, ano passado a gente tem que lembrar, ele foi um dos poucos que ganhou do Sinner, além do Carlos Alcaraz, né? Se a gente lembrar que o Stefano só ganhou do Sinner porque não marcaram uma dupla falta ridícula, né? Assim, quem ganhou do Sinner mesmo ano passado foi quem? O Andrei Rublev em Montreal, o Medvedev em Wimbledon e o Alcaraz umas 3 vezes, e ganha mais uma vez agora. Então assim, ele é um dos tenistas que provou que consegue incomodar o Sinner e que consegue, assim, no jogo do italiano fazer frente. Tanto é que eles se enfrentarem em Cincinnati, o italiano até ganha, mas sofre pra caramba de novo. Então, assim, aquilo ali foi até pra mostrar que o que aconteceu em Montreal era capaz de se repetir. O Rublev tinha bola pra ganhar do Sinner. Então, eu gosto de ver ele no top 10, assim, tipo, eu gosto do Rublev brigando mais em cima, consistente. Ele é um cara que traz, assim, um tênis muito bacana de se ver. E eu gosto, assim, de ver ele jogando bem. Porque do jeito que ele tá jogando, assim, nesse ano, foi bem triste. Porque você fica lembrando do que ele fazia nos melhores momentos. E o cara não tá conseguindo jogar um terço disso, é frustrante, né? E a gente sabe que o cara, assim, tá chegando numa fase decisiva da carreira. O Rublev já tá aproximando dos 30, gente. Então, a gente tem que entender que o tempo dele para começar a ganhar coisas ainda maiores está acabando e ele tem que aproveitar para se recuperar o quanto antes. E quem sabe Hamburgo pode ser a volta da temporada. A primeira partida que eu já esperava que ele pudesse vencer, ele vence, mas agora é o restante do torneio pela frente. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.